Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais na verdade, o primeiro episódio oficial do Comentário Politicamente Incorreto. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse episódio de hoje eu quero conversar com vocês um pouco a respeito da suspensão definitiva ou do banimento do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Vamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes, os avisos para o que há de sempre. Deixa seu like, comenta, compartilha, espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui esse trabalho jornalístico e informativo feito aqui no YouTube. Só lembrando, esse episódio acontece em simultâneo e ao vivo lá no meu Instagram. Vou deixar aqui também na descrição, caso você queira me acompanhar e assistir esses comentários politicamente incorretos ao vivo. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos ao vídeo. Mas antes eu só beber aqui um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Primeiro, é importante deixar claro aqui qual é a ideia desse projeto. Eu quero explicar aqui em brevíssimos segundos. É justamente trazer comentários politicamente incorretos sobre grandes notícias que têm impactado o mundo. E ontem não foi diferente. Permitam-me ler aqui para vocês de maneira brevíssima a notícia em si, e aí depois eu vou discorrer alguns pontos e alguns comentários acerca do que aconteceu ontem. Bom, a notícia é o seguinte: Twitter suspendeu permanentemente a conta de Donald Trump no Twitter. Vamos lá, vamos deixar claro o seguinte, essa é a notícia. Twitter suspende permanentemente a conta de Donald Trump do Twitter. Tal como eu falei quando estava conversando com vocês lá no programa inicial, que foi ao ar 2 dias atrás, a respeito do aborto aprovado na Argentina, é necessário que nós entendamos o discurso por trás dessa notícia. Pode parecer uma chamada inocente, mas por trás da própria manchete esconde-se algo muito preocupante, que é a forma com a qual os jornalistas tentam transmitir o seu viés ideológico por trás da própria manchete em si. Twitter suspende definitivamente. Não existe esse negócio de suspensão definitiva. Até porque a própria palavra suspensão dá a entender, se você for olhar a semântica da palavra no dicionário. Inclusive, antes de começar aqui essa nossa live, eu até separei aqui o dicionário Aurélio, o antigo pai dos burros, visto que hoje em dia ele foi substituído pelo Google. E a própria palavra suspensão dá a entender que pode voltar, que pode retomar, que pode continuar mais uma vez. Isso acontece também quando a mídia vem falar sobre aborto, tal como eu comentei no primeiro episódio do Comentário Politicamente Incorreto sobre a aprovação do aborto na Argentina. Não existe interrupção da gravidez, tal como não existe suspensão definitiva. Até porque suspensão dá a sensação de que o Donald Trump vai voltar a qualquer momento para o Twitter. Então é importante deixar isso aqui claro, tal como não existe interrupção de gravidez, até porque você, uma vez cometido o aborto, você não pode retomar a gravidez, o bebê está, infelizmente, morto. A mesma coisa acontece nessa situação aqui. Tudo indica que as Big Techs começaram a, de fato, a agir de modo a silenciar não apenas Donald Trump, mas outras lideranças conservadoras e liberais do cenário político internacional. Então, posto isso aqui, é importante vocês entenderem o jogo sujo que a mídia faz e que muitas das vezes passa desapercebido por nós telespectadores. Assim sendo, é importante comentar, além disso, que o Donald Trump foi banido do Twitter, mas não somente dele. Donald Trump também acabou de ser banido e suspenso, né, do Facebook e também da Twitch. A Twitch, para quem não sabe, é uma rede social de vídeos, onde o Donald Trump utilizava-se dessa outra rede social justamente para compartilhar os seus comícios e as suas declarações públicas. Então, não apenas o Twitter baniu o Donald Trump. E aí vamos ao que interessa. Qual foi a justificativa utilizada pelo Twitter para fazer esse banimento em definitivo do Donald Trump de suas redes sociais? Tanto do Twitter, do Facebook, como também da própria Twitch. Essa é a justificativa do próprio Twitter, do perfil oficial. Permitam-me ler aqui na totalidade, e aí depois eu vou discorrer mais alguns minutos a respeito disso, e do quão perigoso é isso para o cenário político internacional e para todos nós, amantes e desejosos da liberdade de expressão. O Twitter disse o seguinte, abre aspas, depois de uma análise detalhada dos tweets recentes da conta do Donald Trump e do contexto que o cerca, suspendemos permanentemente a conta devido ao risco de mais incitação à violência, disse a empresa. E eles continuam. E de acordo com nossas regras, o Twitter não pode ser usado para incitar à violência. Então, logo o Twitter tomou essa atitude e não demorou sequer minutos, até mesmo em segundos, uma turba de desesperados, uma turba de fascistas, de autoritários, celebraram essa ação
que foi perpetrada e que foi divulgada amplamente em toda a mídia nacional e internacional a respeito do banimento do Donald Trump. É preciso entender, acima de tudo, o seguinte. Você pode discordar do Donald Trump, você pode discordar de Bolsonaro, você pode discordar de qualquer personalidade política, afinal de contas, isso é um direito que cabe a você. Agora, acima de tudo, você precisa ter um argumento. Por que você não gosta de Trump? Por que você não gosta de Bolsonaro? Você já passou a refletir sobre isso? Se esse seu ódio desmedido a Bolsonaro, a Trump ou qualquer outra liderança mais à direita, mais liberal e mais conservadora é real? Porque muitos se usam o discurso de que não, Trump era racista, machista, fascista, misógino. Peraí, vamos aos pontos aqui, aos fatos. Trump, durante os seus 4 anos de mandato, ele evitou guerras. Lembra que todo mundo falava que quando Trump vencesse iria acontecer, iria causar a Terceira Guerra Mundial? Não aconteceu. Pelo contrário, Trump fez alianças históricas com países do Oriente Médio, ou melhor dizendo, ele reuniu países do Oriente Médio que se odiavam mortalmente em acordos de paz. Então é esse presidente que a mídia dizia que ia causar a guerra, a Terceira Guerra Mundial, não aconteceu. Além disso, esse ódio a Donald Trump e ao seu discurso que muitas pessoas falam, é sempre baseado em alguns argumentos muito fantasiosos. Por exemplo, dizendo que Donald Trump não recebeu voto entre os negros, não recebeu voto entre as mulheres, o que também é mentira. Se comparado à eleição de 2016, a essa última eleição agora de 2020, que ele perdeu, os votos destinados a Donald Trump entre o público negro, entre as mulheres e entre os latinos aumentou significativamente. Além disso, o próprio Donald Trump, no final do seu mandato, ele destinou uma cadeira da Suprema Corte Federal para uma mulher. Então é esse mesmo presidente que as pessoas estão celebrando. Não, calamos o machista, calamos o fascista, calamos o racista. Esse mesmo presidente que evitou guerras mundiais, que traçou acordos históricos entre países que se odiavam, o próprio acordo que ele fez, a própria negociação, ou melhor dizendo, convidou o presidente, o ditador da Coreia do Norte, para uma conversa e, de certa forma, ele diminuiu os ânimos desses conflitos bélicos recorrentes entre a Coreia do Norte e os países ali vizinhos. É esse presidente que é misógino, que indicou uma mulher para o cargo mais importante da justiça americana. Então reflitam acerca desse ódio que algumas pessoas repetem sobre Donald Trump. E aí a gente vai falar, claro, sobre essa sua suspensão indefinitiva. Só lembrando, como eu expliquei no início dessa nossa live, não existe suspensão indefinitiva. É banimento. Essa é a palavra que deveria ser usada, mas a mídia sempre tenta transparecer uma certa, digamos assim, não favorecimento a algumas ideias, mas no fundo a gente sabe que a mídia tem um interesse muito claro. Além disso, é preciso fazer, acima de tudo, uma reflexão sobre a liberdade de expressão nas redes sociais. Devemos entender o seguinte, é óbvio que o Twitter é uma rede privada, mas isso não concede a ela de forma alguma o direito de silenciar e calar toda e qualquer pessoa. Ao você fazer parte de uma rede social, seja o Instagram, seja o Facebook, Twitter, WhatsApp, não importa, qualquer rede social, você assina um contrato. Esse contrato firmado entre essas duas partes precisa ser respeitado. E isso não vem acontecendo. Quando o Twitter diz que baniu Donald Trump, porque ele incita a violência, aí eu pergunto a vocês, e a violência do outro lado? E a violência que é incitada por outros líderes, por outras lideranças políticas? O Twitter, o Facebook, o WhatsApp, essas outras redes sociais, essas grandes big techs, me parecem fechar os olhos. E é isso que vocês precisam compreender. A incitação à violência acontece em todos os espectros políticos. Ponto. Todavia, as big techs, que me parecem muito mais hoje em dia próxima a um cenário distópico da obra 1984, do George Orwell, se colocam muito mais como o Ministério da Verdade, se colocando como censores e como balizadores do que pode e do que pode não ser dito, ao meu ver, não sei se vocês vão concordar comigo, é muito preocupante. Então, sim, Donald Trump ter sido banido do Twitter é muito preocupante a todas as pessoas que desejam e que almejam por uma sociedade mais livre. Pois, quando Donald Trump decide participar do Twitter, existe um contrato fixado aí entre as duas partes e o Twitter precisa respeitar esse contrato. E isso, de forma alguma, foi feito com essa decisão um tanto quanto autoritária. Então, vocês percebam, né? O homem mais poderoso do mundo, ou melhor dizendo, era o homem mais poderoso do mundo quando o presidente dos Estados Unidos da América foi silenciado, calado pelo Twitter, pelo Facebook e pela
tweet. Então vocês reflitam. Será que isso vai trazer no futuro consequências danosas ou desastrosas? Acredito eu, muito mais danosas para a própria liberdade de expressão, para a própria livre circulação de ideias. Então fica aqui essa reflexão, claro, para que vocês parem para pensar, né? Até porque se vocês forem observar, Donald Trump só foi banido porque ele perdeu a eleição. Será que se Donald Trump continuasse sendo presidente, o Twitter ia tomar essa atitude? Além disso, nas redes sociais, no Twitter mesmo, muitas pessoas estão levantando essa bola contra o próprio presidente Bolsonaro, dizendo que ele também deve ser banido, deve se colocar uma focinheira em Bolsonaro. Só que a própria esquerda também já entendeu o quão perigoso é conceder esse poder a essas big techs, essas grandes companhias de mídia, pois isso pode se virar contra você mesmo. Então reflita sobre isso. Se você é daquelas pessoas que está celebrando o silenciamento, o cancelamento e o banimento em definitivo de Donald Trump, compreenda que cedo ou tarde isso pode se voltar contra você. E tenha certeza que, tal como eu estou fazendo aqui a defesa de Donald Trump nessa situação, eu serei o primeiro a defender caso isso aconteça com um político da esquerda, com a liderança da esquerda, por entender que a liberdade de expressão deve ser defendida para os dois espectros políticos. Não defendo Donald Trump apenas porque eu concordo com algumas de suas ideias ou com alguns de seus posicionamentos. Eu defendo a liberdade de expressão porque ela é um bem comum para o desenvolvimento de toda a sociedade. E para concluir, lembrando, tá, pessoal, vou caminhando aqui para o final, fiquem à vontade para enviar perguntas aqui mesmo no Instagram, na medida do possível eu vou responder todos vocês. Mas algo que poucas pessoas atentam é que existe uma lei nos Estados Unidos da América relacionada às próprias redes sociais, chamada CDA, Communication Decency Act, que dita algumas regras para essas redes sociais. E elas são muito claras e alguns pesquisadores e alguns estudiosos da mídia, das redes sociais, apontam que o Twitter não tinha competência para banir em definitivo Donald Trump, usando-se desse argumento da incitação à violência. Porque se assim fosse feito, bom, várias personalidades, várias lideranças de esquerda já utilizaram-se das redes sociais, do Twitter inclusive, para proferir palavras odiosas contra outros grupos. Então fica aqui sempre a reflexão, né? Aquela coisa lá dos 2 pesos e 2 medidas. É sempre uma régua que é usada diferente quando é um outro espectro político. Além disso, e eu caminho em definitivo para o final dessa nossa breve live, desse comentário politicamente incorreto, que eu espero que vocês estejam entendendo qual é a mensagem que eu quero passar a todos vocês que me assistem, seja aqui pelo Instagram quanto pelo YouTube, o perigo dessas big techs. Afinal de contas, devemos lembrar que no ano passado, o próprio Mark Zuckerberg foi convocado peremptoriamente, ou seja, ele foi obrigado a comparecer ao Senado para responder acerca de denúncias de militantes que estavam ocupando essas redes sociais, ou seja, gerindo, organizando essas redes sociais, e estava silenciando perfis liberais e conservadores. Sabe qual foi a resposta do Mark Zuckerberg quando o senador indagou ele a respeito disso? Senador, não posso fazer nada se o Vale do Silício é tomado por pessoas de esquerda. Essa foi a resposta de Mark Zuckerberg, o presidente do Facebook, que é uma das maiores big techs do mundo. Pessoal, devemos entender o seguinte, muito além das big techs, existe um interesse do Estado, existe um interesse aí do establishment, tentando sempre calar aquelas vozes discordantes, tal como Trump, tal como Bolsonaro e outras tantas pessoas que tentam utilizar-se desse espaço aqui para manifestar suas ideias. Então fica aqui a reflexão para que vocês compreendam a respeito disso. Por último e não menos importante, faço sempre a recomendação do livro do George Orwell, chamado 1984, para que vocês entendam um pouco desse cenário que nós estamos vivendo em 2021. Livro esse que foi escrito em 1947, pelo socialista George Orwell, mas que ele já dava uma ideia de como seria o futuro de um mundo distópico, onde o Estado controla o que se fala, o que não se fala, e sequer o que se pode pensar. Então fica aqui a reflexão e a recomendação de leitura. E claro que isso vai trazer consequências para as eleições daqui aos próximos anos, tanto no Brasil quanto no mundo, pois já está se desenhando cada vez mais para um cerceamento de opiniões contrárias ao que esses controladores e esses censores da grande mídia tentam fazer com que se fosse parecer verdade. Então fica aqui a minha reflexão. E sempre, claro, o convite para o debate. Caso você não concorde com a minha opinião, fique à vontade para deixar aqui o seu comentário. Se você gostou, peço que você divulgue essa live para que mais pessoas possam conhecer esse comentário politicamente incorreto acerca do banimento em definitivo de Donald Trump
do Twitter. E só para encerrar, o Muriel comentou o seguinte, perdão. Dizem eles que são apoiadores da democracia, mas são os primeiros à censura. Pois é, Muriel, essa é a tal da hipocrisia vindo à tona mais uma vez. Os mesmos indivíduos que levantam a bandeira da pluralidade das ideias, do discurso que deve ser amplo e aberto, são os primeiros a comemorarem atitudes autoritárias e fascistas como essa, quando você silencia a pessoa que pensa diferente do seu opositor. Muriel trouxe aqui um ponto fundamental que, de certa forma, está em consonância e está em concordância com o que eu falei. Bom, pessoal que está me vendo no YouTube, é isso. Encerrei aqui mais um programa. Na verdade, o programa 1 do Comentário Politicamente Incorreto. Peço desculpas se a imagem ficou um pouco estranha, eu estou olhando para essa câmera aqui no Instagram e a outra câmera no YouTube. Por isso, tal como eu falei durante essa nossa live, fica o convite, claro, para você me seguir nas redes sociais e acompanhar esse conteúdo ao vivo. Mas eu espero que vocês tenham entendido qual é o meu ponto acerca desse problema do banimento de Donald Trump do Twitter e de outras redes sociais. Fica sempre, mais uma vez, tal como eu falei alguns minutos atrás, o convite para a reflexão, o debate e a livre circulação de ideias. Então fique à vontade, claro, para deixar seus comentários aqui mesmo no espaço do YouTube para que nós possamos ampliar esse diálogo. Vejo vocês nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau.